Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês, logo aí no lado, um vídeo ao qual nós vamos falar acerca da divisão. O que a divisão é capaz de causar e o que ela vem gerando ao decorrer dos tempos. A passagem que eu usei como exemplo é Amós 8:11. E acompanha aí o vídeo. Espero que vocês sejam muito abençoados pelo poder da palavra do Senhor, né? Deus abençoe em Cristo Jesus. Na paz aí, amém. Forte abraço. Põe o vídeo aí que vai ser muito bom, viu? O conteúdo é maravilhoso. Deus abençoe. Amós 8:11 que fala: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu lembrei dessa passagem. Aí talvez você diga, mas essa palavra, ela foi direcionada ao povo daquele tempo, ao povo daquela época, no reinado de Jeroboão II, glória. Mas é uma mensagem atemporal. É uma mensagem atemporal. Porque quando você pega as características do capítulo 8 do livro de Amós, você vê basicamente o que nós vemos hoje. E o Senhor muda? O Senhor ele não muda, o Senhor ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Então ele pode usar sim de um feito que ele usou lá atrás, usar hoje, porque ele não muda. A justiça dele é sempre da mesma forma. E essa palavra, ela é uma palavra tão forte, tão impactante, porque a gente vai ver num cenário, antes de ele proferir o versículo 11, a gente vai ver um cenário de idolatria, um cenário de profanação. Você vai também enxergar aqui um cenário de prosperidade, mas uma prosperidade que estava sendo construída em um fundamento que não tinha nada a ver com a presença de Deus. Então a espiritualidade estava em decadência. Não existia, na verdade, né? Não existia a espiritualidade. E tudo isso vai começar por conta de uma divisão. Olha aí, divisão. O que é que uma divisão não é capaz de causar, né, irmãos? Às vezes nós, por conta de querer fazer com que a nossa vontade venha imperar, e às vezes a gente chega a não pensar e nem imaginar o que é que isso pode causar. A gente tem que ser sensatos. A gente tem que ser inteligentes. Porque uma decisão nossa, irmãos, que gere divisão, ela além de surtir efeito no momento aonde vai se causar a ruptura, a divisão, ela pode fazer com que gerações venham ser impactadas por conta disso. E tudo vai começar lá em Roboão, glória. Roboão, filho de Salomão. Observe que quando Amós, ele escreve, ele é chamado, ele é direcionado, vocacionado pelo Senhor a escrever, a profetizar contra o reinado de Jeroboão II. De Roboão até ele se passou cerca de quase 2 séculos, entre 170 a 180 anos depois de uma divisão que foi causada no reinado de Roboão. Roboão, né, a história de Roboão todos nós já conhecemos. Ele é levantado como rei logo após a morte do seu pai Salomão.
E chega um processo a qual ele tem que resolver em relação aos impostos. Ele é questionado por o que viria a ser rei, né? Ele é questionado. 1 Reis, capítulo 12. Vocês podem ver essa história. Ele é questionado acerca da questão dos impostos. E aí ele tem duas comitivas. A comitiva dos anciões, aonde deram conselhos maravilhosos, que se ele seguisse, a divisão não teria sido causada. E temos a comitiva dos mais jovens, os amigos, aqueles que cresciam com ele, que viviam na farra com ele. Ô glória, é isso aí. E aí ele tem a decisão de decidir quem ele vai dar ouvido. Se aos anciões que viveram de perto os sucessos e os dramas de Salomão, que observaram, né, aonde ele acertou e aonde ele falhou, e com base nisso criaram uma tese fortificada em conselhos, a qual, se ele tomasse, o rumo seria totalmente diferente. E a tese dos jovens que cresceram com eles, que viviam uma vida de qualquer jeito, como talvez ele vivesse, né? Ou ele viveu. E aí ele resolve ouvir a turma do vamos que vamos, a turma dele. E aí é causada uma divisão, né? O reinado é dividido entre reino sul e reino norte. Reino sul era Judá, né? Aonde ele era rei, e reino norte era Israel, aonde esse homem Jeroboão, né, o primeiro, foi levantado como o primeiro rei do reino norte, Israel. E aí, em uma tentativa política, uma jogada política, de fazer com que o povo não viesse adorar em Jerusalém, porque o templo do Senhor estava lá em Jerusalém, ele com medo de o povo ir e ser seduzido, né, pelas palavras talvez do rei, pelos costumes de Israel, de Jerusalém na verdade, desculpa, ele cria 2 altares de adoração, um em Betel e um em Dan. E o que é que ele constrói? Bezerros de ouro. E chega diante do povo e diz: eis aí, Israel, o Deus a qual vos tirou da terra do Egito, a qual tem sustentado vocês a todo esse tempo, e aquela oratória toda bonitinha. E o povo vai e acredita. E começa-se a adoração profana, né? Porque Deus não tem nada a ver com essa questão dos bezerros aí. E aí vai, cerca de 170, 180 anos, quase 2 séculos, Amós, um boiadeiro do reino do sul. Amós era conterrâneo de Judá, nos dias de Uzias, rei Uzias. Rei Uzias. Ele mesmo, o rei, a qual deixou, né, o orgulho entrar no coração e foi oferecer incenso no templo, no santuário do Senhor, e foi ferido de lepra, porque essa questão de oferecer sacrifícios, como todos nós sabemos, ela era separada para os sacerdotes. E todos da linhagem sacerdotal que eram separados para esse exercício. Hein? Então, ele achou que poderia, entrou, ofereceu e foi ferido de lepra. Né? Para mim, né, na minha concepção, e gosto de estudar acerca dos reis, eu tenho uma conclusão que depois de Davi, ele poderia ser um dos maiores reis que existiu
em todos os tempos, por conta do que Deus fez na vida desse homem. Rapaz, Deus fez com que a fama dele se estendesse de tal maneira. O homem conquistou grandes batalhas militares, sabe? Deus fez prosperar o reinado desse homem de tal maneira, mas infelizmente ele deixou o orgulho, né? E foi ferido de lepra. E não é diferente hoje, né, irmão? Muita gente acaba caindo nessa contradição, mas não é isso que eu quero trazer aqui através desse vídeo, dessa reflexão. O que eu quero trazer é que você vai entender, né, o contexto da palavra de Amós 8, que fala que Deus vai trazer sede e fome. Né? Então, cerca de quase 2 séculos, Amós é levantado, um boiadeiro, é levantado para poder ir até o Reino Norte e profetizar contra um sistema que estava corrompido. Sacerdotes corrompidos, comprados, estavam ali. Adoração pagã, idolatria, crise social, uma crise social horrível, aonde os que tinham pisavam de quem não tinha, né? Exploravam, irmãos. Compravam o povo, vendia o preço bem mais além do que valia as coisas. Era uma corrupção total. E toda a linhagem sacerdotal que estava habitando ali no Reino Norte estava comprada. Aí você entende porque Deus levanta um homem que não era nem de linhagem sacerdotal e nem era profeta, era um boiadeiro, está escrito. Levanta um homem cheio da ousadia para poder profetizar contra um sistema imundo, um sistema sujo, um sistema onde estava totalmente corrompido. E ele, com toda a coragem e autoridade a qual Deus dera, ele vai e profetiza contra o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, pelos estudos, eu vi que ele era um bisneto bem distante do primeiro Jeroboão que reinou lá na época da divisão de Roboão, né? Ele era um bisneto bem distante. Então ele vai e profetiza contra o sistema imundo, fala contra o sistema imundo. Tinha palavra, mas a palavra que tinha não era valorizada. Você vê que teve desprezo quando você vai ler o capítulo 7. O capítulo 7 se levanta um sacerdote chamado Amazias. Você vê que eu não estou errado na minha linha de entendimento, que os sacerdotes estavam tudo comprados, que eles achavam que os feitos dele era profissão e eles tinham que ganhar. Que quando ele vai ter com Amós, primeiro ele fala com o rei, ó rei, tem um Amós aí de lá de Judá, entendeu? Que chegou aí, denunciando tudo, falando que a gente está errado, que o seu reinado está errado, entendeu? Tá aí, vamos usar aqui uma linguagem, tá aí escaldando tudo aí, viu? Aí ele mesmo se levanta e vai ter com Amós. E aí sabe o que ele vai falar com Amós? É o que eu mais fico. Pega uma Bíblia na linguagem dos tempos de hoje, né? Ou se não, uma Bíblia que tenha uma correção atualizada, que você vai entender a fala dele, que ele vai dizer assim, ó. Olha o que é que ele diz. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei, né? Como eu te falei, ele foi falar com o rei. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, ali come o pão e ali profetiza. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Come o pão, ele está dizendo ganhar o dinheiro, né? Trabalhar. Vai ganhar o seu dinheiro lá profetizando lá em Judá. Foi basicamente o que ele estava dizendo. Ó profeta, volte para a sua terra
e vai ganhar o seu dinheiro profetizando lá para você comer o seu pão. Era isso que ele estava dizendo, irmão. Por isso que eu estou te dizendo que estava corrompido. Eles estavam comprados. Eles achavam que os atos de adoração, de sacrifício, né, a um culto ao Senhor, já era uma profissão que eles tinham que ganhar. Estavam tudo comprado, estava tudo corrompido. É por isso que Deus levanta um de fora, que ainda não era... Olha como Deus é tremendo. Não era profeta, não era da linhagem sacerdotal, era um boiadeiro para poder profetizar contra um povo que estava em práticas imundas. E aí chega a palavra onde eu falei: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, como é uma mensagem atemporal, por conta de que quando a gente vai entender a justiça de Deus, e a gente vê que Deus ele pode usar desses artifícios, é basicamente o que a gente encontra hoje, irmãos. Pessoas causam divisões, não tenham a mínima noção do que essa divisão ela vai causar. Vai gerar partidos, irmãos. E hoje a gente vê um bocado de partidos, até mesmo, infelizmente, eu tenho que falar, a gente vê partidos dentro da igreja, a gente vê partidos em organizações, e tudo isso com diferentes ideologias, e aí quando a gente vai ver, ó, é só colocando um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro, e cada vez mais a gente se afastando de Deus, se afastando de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que por conta dessas atitudes que a divisão ela traz consigo, observe, uma divisão causou o quê? De um lado, a gente viu um povo sendo oprimido por encargos de juros, né? de impostos absurdos, aonde o povo tinha que, sabe, padecer mesmo para poder pagar impostos para o rei Roboão. Do outro lado, a gente vê um reinado que começou a prosperar, mas começou a prosperar de forma errada, adorando a um Deus que não tinha nada a ver com o Deus que eu e você busca, que é Jesus, né? Nosso Senhor dos Exércitos, maravilhoso. A profanação, a mentira, o engano, o sofrimento social. Deixa eu ver, né, irmãos? O que é uma divisão ela causa, né? E é diferente nos nossos dias hoje, irmão? É diferente? Um dia desse eu ouvi alguém me dizendo, não me lembro quem, mas eu ouvi me dizendo um dia desse acerca de uma frase que eu acho que sempre falam, que o rico cada vez quer ser mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque quem está em cima quer fazer de massa de manobra quem está embaixo. É isso que a gente encontra hoje, irmãos. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que haverá um tempo, irmãos. Haverá um tempo a qual o Senhor, ele vai julgar. Observe que Amós profetizou, não foi? Que a espada ia comer no centro, que pessoas iam morrer, pessoas iam ser envergonhadas, iam ser levadas em cativo. E a palavra nos garante isso, irmãos. A palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor nos garante isso. Ela garante a mim e a você que o nosso Senhor, ele voltará. Ele vai voltar. O arrebatamento é real, irmãos. O arrebatamento é real. E esse dia ele está sendo cada vez mais próximo do que nunca antes. Talvez você diga assim, desde quando eu era pequeno, eu ouço dizer que Jesus vai voltar e ele não volta.
Talvez você pense dessa maneira por conta da ignorância que existia antes, da falta de conhecimento, da falta, de estudos que hoje são feitos e faz a gente entender que existem eventos que tem que acontecer para que a volta de Cristo ela venha a ser concretizada. Aí hoje a gente vê essas coisas, a gente tem acesso hoje através da internet a estudos profundos acerca de que eventos têm que acontecer primeiro antes de Cristo voltar, e a gente vê essas coisas se cumprindo a cada dia que passa, e a gente cria essa expectativa e certeza de que cada vez está mais próximo. Amós profetizou que a Síria ia entrar, ia levar cativo, ia destruir, e vai ver, 30 anos praticamente depois da palavra do Senhor através da vida de Amós, o que é que aconteceu no Reino Norte? Eles foram invadidos pelos assírios. Eles foram levados em cativeiro. A palavra do Senhor ela sempre se cumpre, irmãos. A gente só tem que entender uma coisa. A gente não pode pegar a nossa linha de raciocínio, o nosso tempo e achar que é igual de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Porque a palavra do Senhor, ela me diz a mim e a você, que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, tem que se cumprir. Passe 10, 20, 30 anos, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Eu quero te convidar, irmãos, quero te convidar a tomar posse dessa oportunidade que o Senhor tem dado todos os dias a você que está distante, a você que ainda não tomou uma decisão de fé, de aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e seguir tudo aquilo que Ele manda através da tua palavra, obediência, frutos do Espírito Santo, deixando o pecado de lado, deixando as vontades de lado, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Ele. Eu quero te convidar a tomar essa decisão. Vá hoje, irmãos. Vá hoje em uma igreja que você sabe que Deus fala. E na hora do apelo, levante a sua mão mais alto. Mas deixa a palavra penetrar no seu coração, meu irmão. Não se prenda não, deixa a palavra entrar aí nesse coração. Que a mudança vai acontecer. O tempo está se acabando, meu irmão. Já estamos nas bordas já, meu irmão. A seara já está madura, já está perto da colheita, meu irmão. Pega a sua visão. O prazer, talvez, para você agora que está vivendo a vontade da carne, está sendo gostoso, está sendo maravilhoso, está sendo ótimo. Mas esse prazer, a Bíblia diz a você, que ele só vai nos levar para um lugar, irmão. Para a condenação eterna. E ficarão de fora os adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras. Sabe? E quando você vai pegar as características de cada situação dessa, você vai ver que é compatível a outras. Pessoas que roubam, pessoas que se envolvem em adultério, prostituição, pessoas que matam, pessoas que roubam, vão se enquadrando em cada detalhezinho desse aí. Então Deus está dizendo, me aceita, veja como você está, veja como você está, que quando você chegar aqui, palavra de Deus, quando você chegar aqui, você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser liberto. E aí vai começar. Aquilo que você fazia, Efésios capítulo 4. Aquilo que você fazia de errado, você vai deixar de fazer e vai adotar agora práticas do homem que é criado segundo Deus. Qual é o homem criado segundo Deus? Homens que em vez de praticar injustiça, praticam a justiça. É só isso que ele pede de você, meu irmão. Talvez seja difícil hoje por conta da dominação que há dentro de você.
Mas a partir do momento que você levanta a sua mãozinha de todo o seu coração, de toda a sua alma, aceita o Senhor, aleluias, pode ter certeza que força Ele vai lhe dar. Paráclitos, ajudador, consolador, aquele que vai junto, Espírito Santo, meu irmão, vai habitar na sua vida. E aí você vai começar a caminhar agora com a força extra, aleluias, força extra. E pode ter certeza, que uma nova criatura vai brotar, que as pessoas que te viram praticando coisas que só serviam de motivo de zombaria, motivo de escárnio, motivo de vergonha, agora elas vão ver frutos que são criados com base nos frutos do Espírito Santo, bondade, fidelidade, mansidão, misericórdia, eita glória, homem de fé, eita, aquele que ficava abrindo a boca para poder xingar os outros, agora vai dizer, Jesus lhe abençoe, meu irmão, glória a Jesus, é isso aí, só isso, irmão. Deus abençoe a sua vida, vai chegar um tempo aonde fome e sede vai vir sobre esta terra. E não vai ser fome e sede de pão e nem de água. Não é de comida, é da palavra. O pastor cantou ontem, né? Um louvor que eu vou cantar aqui também. Que diz assim. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, viu?